Gostaria de começar por felicitar os restantes moderadores pelos resumos apresentados, que nos permitem ter uma visão global desta tarde de partilha de conhecimentos, e desta forma também agradecer a iniciativa OIPDJ e a oportunidade de estar aqui convosco. Vou então passar à partilha dos conteúdos que foram abordados na mesa 5, com a participação da Bel Santos, Paulo Frischneck e Mónica Jorge, onde partilhámos os deles pontos de vista sobre como é que o financiamento pode ajudar a promover a igualdade de género no desporto. E começámos por falar pelo exemplo dos Jogos Olímpicos e da edição dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, onde haverá pela primeira vez a igualdade de género nos Jogos, isto ao nível do número de atletas, e este deverá ser também um exemplo inspirador para todas as modalidades e para outras competições. Outro exemplo referido foi o caso dos Estados Unidos da América, onde o modelo Título 9, com mais de 40 anos de existência, em que se promove o investimento no desporto feminino e onde é promovida uma lógica de igualdade de participação, uma lógica de igualdade de género, digamos assim. E aqui também foi referida a existência de alguns programas que o IPDJ tem lançado nos últimos anos que se propõem a reforçar positivamente iniciativas que promovam a igualdade de oportunidades, a igualdade de género e a prática desportiva. Foi também dado o exemplo, e também pela constituição do nosso painel, e portanto também os exemplos fluíram com alguma naturalidade, mas foi partilhado o exemplo da Federação Portuguesa de Futebol, ao nível do investimento que é feito na formação e na aposta que tem realizado no desporto feminino, e isto naturalmente com o tempo vai proporcionar uma alteração dos comportamentos e até da própria cultura que vivemos, a cultura do país e a cultura desportiva. E concluímos que, e foi transversal aos outros debates, que a educação e a sensibilização é fundamental. Qualquer criança com liberdade de escolha, sem lhe serem colocadas limitações ou crenças até, é uma criança feliz, e a maior dificuldade passa também pelo seu processo de formação. E esta reflexão levou-nos novamente à questão do financiamento. E começámos por referir que este financiamento começa no núcleo familiar. É o núcleo familiar que começa por fazer este investimento, depois surgem os investimentos pelos clubes, federações e até pelo tecido empresarial, e referimos também que ultimamente os municípios têm vindo a definir parte do seu apoio ou do seu investimento, tendo em conta o número de atletas masculinos e femininos que os clubes têm, usando também um modelo de reconhecimento positivo. Para os clubes que têm, por exemplo, mais equipas femininas, equipas mistas, mais treinadoras, mais juízes, mais dirigentes, ou até maior número de mulheres nos seus cargos de direção. Estamos a falar de um reforço positivo para equilibrar esta desigualdade que se verifica, onde acreditamos que os normativos poderão ajudar a equilibrar esta situação atual. No entanto, referimos-nos naturalmente à questão das cotas serem eventualmente necessárias nesta situação inicial, mas foi geral que estas cotas devem estar baseadas sempre na competência e na qualidade dos recursos, portanto não haver aqui só a utilização dos números. E esta reflexão levou-nos também a outra conclusão, que não basta decretar a igualdade, é necessário praticá-la e promovê-la, e faltava-nos aqui ainda falar das empresas e do setor privado, como é que o seu investimento pode ser considerado bem emprego ou em igualdade quando existem fatores que por vezes são tão diferenciadores entre homens e mulheres, quando por vezes, ou algumas vezes, para não dizer muitas vezes, as mulheres recebem menos que os homens, ou têm prémios de jogo ou de competição mais baixos, têm, como já foi referido na mesa anterior, por exemplo, terem menos espaço, menos tempo de exposição mediática na televisão ou na imprensa, agora também um pouco já mais equilibrado com a questão das plataformas digitais, mas temos que equilibrar este protagonismo, esta exposição entre homens e mulheres, se queremos um financiamento igual. Se queremos que as entidades públicas e privadas investam da mesma forma, esta visibilidade, esta ativação das marcas tem que ser feita de uma forma semelhante. Um último facto que foi consensual é que precisamos de casos de sucesso, de role models,
Precisamos, e vou aqui pôr entre aspas e não levem a mal, precisamos de mais Vanessas Fernandes, precisamos de mais Mónica Jorge e precisamos de muitas outras mulheres que têm feito um caminho e um percurso espetacular para que crianças, jovens e mulheres queiram ser atletas, queiram ser treinadoras, queiram ser juízes, queiram ser árbitras, dirigentes e até presidentes do seu clube, da sua associação, da sua federação e de outras entidades que possam liderar. Tem sido também abordada a questão da necessidade de existirem mais mulheres em posições de tomada de decisão, também para terem esta sensibilidade destas questões da prática desportiva no feminino. Por último, termino, o caminho rumo à igualdade de oportunidades e rumo à igualdade de género já se iniciou. Agora, todos nós, nas nossas áreas de intervenção, nas nossas funções que desempenhamos, no nosso dia-a-dia, teremos de fazer a nossa parte e em conjunto, e no nosso dia-a-dia, nas nossas ações individuais, mas também em conjunto, vamos trabalhar para este rumo à igualdade que é tão necessária e tão desejada entre todos os participantes. Obrigada.